A faxineira tropeçou e caiu em cima do CEO. Ele sorriu e disse: "Finalmente você veio até mim." Humilhada pelos colegas, ela nunca imaginou que o homem que todos temiam fosse se interessar justamente por ela. Mas, naquela noite, um simples acidente transformou uma queda desajeitada em um começo inesperado de amor. O barulho do aspirador de pó ecoava pelo corredor vazio do 47º andar do edifício Morumbi Corporate, enquanto Marina Santos empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores de mármore reluzente. Eram 2 da manhã e São Paulo ainda pulsava lá embaixo, suas luzes formando um tapete dourado que se estendia até onde a vista alcançava. Marina parou em frente à porta de vidro fosco, onde se lia Gabriel Monteiro, CEO. Respirou fundo e bateu levemente antes de entrar. O escritório estava vazio, como sempre naquele horário. Ela conhecia cada centímetro daquele ambiente. A mesa de mogno imponente, as estantes repletas de livros de direito empresarial, o sofá de couro italiano, onde nunca via ninguém sentado. "Mais um dia", murmurou para si mesma, colocando os fones de ouvido e começando a arrumar as pilhas de documentos que sempre ficavam espalhadas pela mesa. O trabalho era mecânico, mas Marina encontrava uma estranha paz naquele ambiente. Enquanto limpava, imaginava como seria ter uma vida como a do dono daquele escritório. Não que sonhasse com riqueza, apenas com estabilidade suficiente para que Sofia pudesse se formar em medicina sem se preocupar com contas. Era quando estava passando o pano na estante que ouviu a voz atrás de si. "O que você está fazendo aqui?" Marina se virou rapidamente, derrubando um porta-retratos de prata no processo. Seus olhos se arregalaram ao ver um homem alto, de terno escuro impecável, observando-a com uma expressão entre curiosidade e irritação. Mesmo nunca tendo visto pessoalmente, ela reconheceu Gabriel Monteiro pelas fotos nos jornais de negócios que às vezes folheava na sala de espera do hospital onde Sofia fazia estágio. Eu sou da limpeza, senhor." Gaguejou, abaixando-se rapidamente para pegar o porta-retratos. "Sempre limpo seu escritório neste horário." "Não sabia que o senhor estaria aqui." Gabriel a observou com atenção. Cabelos castanhos presos em um coque simples, uniforme azul marinho impecável apesar de ser barato, e olhos verdes que pareciam guardar mais maturidade do que sua aparência jovem sugeria. "Que horas você vem aqui?" "Das 2 às 5 da manhã, senhor. Segunda a sexta." Marina mantinha os olhos baixos, com o coração batendo descompassado. "Posso voltar mais tarde, se preferir." "Não." Gabriel se aproximou da mesa, notando como ela havia organizado seus papéis de forma mais eficiente do que sua própria secretária. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 3 anos, senhor." "E sempre trabalha sozinha?" Marina assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. Gabriel pegou o porta-retratos das mãos dela. Uma foto sua com os pais, mortos há mais de 10 anos em um acidente de carro. Ele estudou a jovem diante dele, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. "Como é seu nome?" "Marina Santos, senhor." "Marina." Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. "Você tem família?" A pergunta a pegou desprevenida. Por que um homem como Gabriel Monteiro estaria interessado em sua vida pessoal? "Tenho uma irmã, senhor. Sofia, ela está na faculdade." Gabriel assentiu lentamente, seus olhos escuros ainda fixos nela. Havia algo em Marina que o intrigava. Talvez fosse a forma como ela se movia pelo escritório, com familiaridade respeitosa, ou como suas mãos cuidavam de seus pertences, como se fossem preciosos. "Você pode continuar", disse finalmente, voltando para sua mesa. "Não me incomode." Marina assentiu rapidamente e retomou o trabalho, mas agora cada movimento parecia amplificado. Sentia o peso do olhar de Gabriel sobre si, mesmo quando ele parecia concentrado nos documentos. O silêncio no escritório era quebrado apenas pelo som abafado do trânsito lá embaixo e pelo ruído suave dos materiais de limpeza. Quando terminou, Marina organizou seu carrinho e se dirigiu à porta, mas a voz dele a deteve. "Marina?" Ela se virou, esperando. "Bom trabalho." Foi apenas quando chegou ao elevador que Marina percebeu que estava segurando a respiração. Na manhã seguinte, Marina acordou às 10 da manhã em seu pequeno apartamento no Capão Redondo. O sol de outubro entrava pela janela do quarto, que dividia com Sofia, iluminando as pilhas de livros de medicina espalhadas pela mesa improvisada
feita com 2 tábuas e 4 tijolos. Mana, você chegou tarde ontem, disse Sofia, aparecendo na porta do quarto com uma xícara de café na mão. Aos 22 anos, ela tinha o mesmo tom de pele de Marina, mas os cabelos eram mais escuros e os olhos castanhos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina se sentou na cama, passando as mãos pelo rosto. Nada demais. O dono da empresa estava lá, só isso. Gabriel Monteiro? Sofia se sentou ao lado da irmã, os olhos brilhando de curiosidade. Aquele bilionário que sai nas revistas? Como ele é pessoalmente? Intimidador, Marina respondeu honestamente. Mas não foi grosso comigo. Só perguntou meu nome e há quanto tempo eu trabalho lá. Sofia sorriu travessa. Aposto que ficou interessado em você. Uma mulher bonita e trabalhadora como você. Para com isso, Sofia. Marina se levantou, indo em direção ao pequeno banheiro. Gente como ele não repara em gente como a gente. E ainda bem, não preciso de complicações na minha vida. Mas durante todo o dia, enquanto limpava outros escritórios, Marina não conseguiu tirar Gabriel da cabeça. Havia algo na forma como ele a observara. Uma intensidade que a fazia se sentir exposta e curiosa ao mesmo tempo. Naquela noite, quando chegou ao 47º andar, Marina hesitou antes de entrar no escritório de Gabriel. A luz estava acesa novamente. Ela bateu na porta e ouviu um entre abafado. Gabriel estava na mesma posição da noite anterior, debruçado sobre documentos, mas desta vez havia 2 xícaras de café sobre a mesa. Boa noite, senhor, Marina cumprimentou, empurrando o carrinho para dentro. Uma é sua, ele disse sem levantar os olhos, indicando uma das xícaras com um movimento de cabeça. Marina ficou parada, sem saber como reagir. Senhor? O café. Pensei que você pudesse querer. Gabriel finalmente olhou para ela. Você parece cansada. Era verdade. Marina havia dormido apenas 4 horas antes de ir para o trabalho diurno e seus olhos ardiam de exaustão. Mas aceitar café de Gabriel Monteiro parecia cruzar uma linha que ela não sabia se devia cruzar. Obrigada, senhor, mas não precisa. Sente-se, ele disse, e havia algo em seu tom que não era exatamente uma ordem, mas também não era um pedido. 5 minutos. Marina hesitou, mas se aproximou da mesa e pegou a xícara. O café estava perfeito, forte, mas não amargo. Ela tomou um gole e suspirou involuntariamente. Melhor? Gabriel perguntou, e Marina poderia jurar que havia um esboço de sorriso em seus lábios. Sim, senhor. Obrigada. Gabriel? Ele corrigiu. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Gabriel. O nome soou estranho em sua boca quando ela o repetiu. Gabriel. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Marina saboreando o café, enquanto Gabriel a observava. Havia perguntas em seus olhos que ela não sabia interpretar. Conte-me sobre sua irmã, ele disse de repente. Sofia? Ela está no 5º ano de medicina na USP. Conseguiu uma bolsa integral por mérito. O orgulho na voz de Marina era inegável. Ela é muito mais inteligente que eu. Vai ser uma médica incrível. E você? Nunca quis estudar? Marina baixou os olhos para a xícara. Terminei o ensino médio, mas alguém tinha que trabalhar. Nossos pais morreram quando eu tinha 16 e Sofia 14. Foi uma escolha fácil. Gabriel se inclinou para a frente, estudando sua expressão. Fácil? Sofia sempre foi brilhante. Eu sempre fui prática. Marina deu de ombros. Cada um com seus talentos. Subestima a si mesma. A observação a pegou desprevenida. Marina olhou para Gabriel, encontrando seus olhos escuros fixos nela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Eu deveria continuar o trabalho, ela disse, levantando-se rapidamente. Marina. Ela parou sem se virar. Amanhã à noite traga currículo. Senhor? Gabriel. Ele corrigiu novamente. E traga seu currículo. Marina se virou confusa. Por quê? Mas Gabriel já havia voltado sua atenção para os documentos, deixando a pergunta sem resposta pairando no ar. Marina passou o dia inteiro pensando no pedido de Gabriel. Não tinha um currículo propriamente dito. Apenas um papel simples com seus dados pessoais e os empregos que havia tido. Durante a pausa do almoço, foi a uma lan house próxima ao escritório onde trabalhava durante o dia e digitou suas informações em um modelo básico que encontrou na internet. Olhando para o resultado na tela, sentiu-se desanimada.
Ensino médio completo. 3 anos como faxineira, 2 anos anteriores como balconista em uma padaria, curso básico de informática feito aos domingos em uma ONG do bairro. Não parecia muito impressionante para alguém como Gabriel Monteiro. O que será que ele quer? Murmurou para si mesma, imprimindo o documento. Sofia estava estudando quando Marina chegou em casa no final da tarde. Mana, você está estranha desde ontem, observou a irmã mais nova, fechando o livro de cardiologia. Aconteceu alguma coisa mesmo, não foi? Marina se sentou na cama ao lado de Sofia e contou sobre os encontros com Gabriel, omitindo apenas a sensação estranha que ele causava nela. Ele pediu seu currículo? Sofia arregalou os olhos. Marina, acho que ele vai te oferecer um emprego melhor. Não seja boba, Sofia. Por que um homem como ele faria isso? Porque você é competente, dedicada e honesta. Qualidades que gente rica valoriza em funcionários. Sofia pegou as mãos da irmã. Promete que vai ouvir o que ele tem a dizer? Marina assentiu, mas o nervosismo crescia em seu peito. Naquela noite, quando chegou ao escritório de Gabriel, ele não estava sozinho. Uma mulher elegante, de uns 40 anos, estava sentada em frente à mesa dele. Ambos pararam de conversar quando Marina entrou. Boa noite, Marina cumprimentou, hesitando na porta. Entre, Marina, Gabriel disse. Esta é Helena Ribeiro, minha advogada pessoal. Helena, esta é Marina Santos. A mulher estudou Marina com olhos analíticos, mas não indelicados. Prazer conhecê-la, Marina. O prazer é meu, doutora. Gabriel se levantou, indo até a janela que dava vista para São Paulo. Trouxe o currículo? Marina entregou o papel, suas mãos tremendo ligeiramente. Gabriel o leu rapidamente e passou para Helena, que o examinou com mais atenção. Marina, Gabriel começou, sem se virar da janela. Preciso de uma assistente pessoal, alguém disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho envolveria acompanhar-me a reuniões, viagens, eventos sociais, cuidar da minha agenda, correspondências pessoais e... Ele fez uma pausa. Garantir minha privacidade absoluta. Marina piscou, confusa. Senhor, Gabriel, eu não tenho experiência nesse tipo de trabalho. Experiência se adquire. O que preciso é de alguém confiável. Ele se virou para encará-la. Alguém que não tenha segundas intenções. Helena pigarreou. Gabriel, talvez devêssemos explicar melhor as condições. Gabriel assentiu. O salário seria de R$ 15.000 mensais, mais benefícios. Plano de saúde premium para você e sua irmã, vale-refeição, 13º, férias. Em contrapartida, você assinaria um contrato de confidencialidade rígido e estaria de sobreaviso constantemente. Marina sentiu as pernas fraquejarem. R$ 15.000 era mais do que ela ganhava em 8 meses nos 2 empregos juntos. Eu não entendo por que o senhor escolheria alguém como eu. Gabriel se aproximou parando a poucos metros dela. Porque nos últimos 3 anos você teve acesso ao meu escritório, aos meus documentos, aos meus pertences. Nunca houve um problema, uma quebra de segurança, um objeto fora do lugar. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma. Helena se levantou, entregando um documento grosso a Marina. Este é o contrato. Leve para casa, leia com calma. Se aceitar, assine e traga amanhã à noite. Marina pegou o contrato com mãos trêmulas. E se eu não aceitar? Então continuará sendo minha faxineira, Gabriel respondeu simplesmente. Nada mudará. Mas algo no tom dele sugeria que tudo já havia mudado. Posso fazer uma pergunta? Marina arriscou. Gabriel assentiu. Por que agora? Depois de 3 anos me vendo limpar seu escritório, por que agora? Gabriel trocou um olhar com Helena antes de responder. Porque preciso de alguém em quem possa confiar completamente. E você, Marina Santos, é a primeira pessoa em muito tempo que me passa essa impressão. Marina chegou em casa às 5 da manhã, com o contrato debaixo do braço e o coração ainda acelerado. Sofia estava acordada, estudando para uma prova, e imediatamente notou a expressão da irmã. Aconteceu, não foi? Sofia perguntou, largando o livro. Marina contou tudo, palavra por palavra, enquanto Sofia ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminou, as duas ficaram em silêncio por longos minutos. R$ 15.000, Sofia murmurou finalmente. Marina, isso mudaria nossas vidas. Eu sei. Marina se sentou na cama,
passando as mãos pelo cabelo. Mas, Sofia, isso parece bom demais para ser verdade. Por que um homem como Gabriel Monteiro faria uma proposta dessas para mim? Sofia pegou o contrato e começou a folheá-lo. Olha, mana, eu posso não entender de negócios, mas entendo de gente. E se esse homem te observou por 3 anos antes de fazer essa proposta, é porque realmente confia em você. Marina deitou na cama, olhando para o teto rachado do pequeno apartamento. E se eu não for boa o suficiente? E se eu fizer alguma besteira e ele me demitir? Aí vou perder os 2 empregos. Ou, Sofia se deitou ao lado da irmã. Você pode ser exatamente o que ele precisa e ter a oportunidade da sua vida. Elas passaram o resto da manhã lendo o contrato. Era extenso e detalhado, mas Helena havia usado uma linguagem relativamente simples. As cláusulas de confidencialidade eram rigorosas. Marina não poderia falar sobre nada que visse ou ouvisse no trabalho. Haveria um período de experiência de 3 meses, durante o qual qualquer uma das partes poderia rescindir o contrato com 1 semana de aviso. Olha esta parte, Sofia apontou para uma seção específica. Diz que você teria direito a um apartamento mobiliado próximo ao escritório dele, para facilitar a disponibilidade. Marina, você entende o que isso significa? Marina assentiu lentamente. Significava sair do Capão Redondo, estar mais perto do trabalho, em um bairro melhor. Significava que Sofia poderia ter um quarto só para ela, um lugar tranquilo para estudar. Durante o dia, Marina tentou trabalhar normalmente nos escritórios que limpava, mas sua mente estava dividida. No escritório de contabilidade onde trabalhava das 9 ao meio-dia, a Dona Carmen, notou sua distração. Menina, você está nas nuvens hoje, observou a mulher de 50 anos que sempre fora gentil com Marina. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou, depois decidiu contar uma versão resumida da história. Dona Carmen a ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Marina, eu te conheço há 2 anos. Você é responsável, honesta e inteligente. Se esse homem te escolheu, foi por algum motivo. Ela fez uma pausa. Mas eu vou sentir sua falta aqui. À tarde, Marina passou na Lan House novamente para pesquisar sobre Gabriel Monteiro. As informações que encontrou só aumentaram seu nervosismo. Herdeiro de um império familiar, havia transformado a empresa dos pais em uma das maiores consultorias financeiras do país. Aos 35 anos, estava na lista dos homens mais ricos do Brasil. Solteiro, sem filhos conhecidos, raramente visto em eventos sociais. Uma matéria de revista de 3 anos atrás chamou sua atenção. O mistério Gabriel Monteiro. Por que o bilionário mais cobiçado do Brasil vive como um eremita? O artigo especulava sobre sua vida pessoal, mencionando que ele era conhecido por trocar de assistentes pessoais frequentemente, nunca mantendo ninguém no cargo por mais de alguns meses. Essa informação a deixou ainda mais nervosa. Quando chegou em casa, Sofia estava terminando de fazer o jantar. Arroz, feijão e ovo frito, o mesmo de sempre. Decidiu? Sofia perguntou, servindo os pratos. Acho que sim, Marina disse lentamente. Vou aceitar. Sofia sorriu, mas depois ficou séria. Marina, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Claro. Você está interessada nele? Como homem, digo. Marina quase engasgou com o feijão. Sofia, claro que não. Ele é meu patrão. Ou seria. Isso seria completamente inadequado. Relaxa, eu só perguntei por que você fica vermelha toda vez que fala dele. Sofia riu. Mas você tem razão. Melhor manter as coisas profissionais. Naquela noite, Marina chegou ao escritório de Gabriel com o contrato assinado na bolsa. Ele estava sozinho, como na primeira noite, mas desta vez havia uma garrafa de champanhe na mesa. Decidiu? Ele perguntou quando ela entrou. Marina respirou fundo e entregou o contrato. Sim, aceito. Gabriel leu rapidamente sua assinatura e guardou o documento. Bem-vinda à equipe, Marina Santos. Ele abriu a garrafa de champanhe, um Veuve Clicquot, que Marina só conhecia de nome, e serviu 2 taças. Um brinde, disse Gabriel, erguendo sua taça. Ao que der e vier. Ao que der e vier, Marina repetiu. E quando as taças se tocaram, ela sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Marina acordou às 6 da manhã, em seu último dia no apartamento do Capão Redondo. Gabriel havia dado 2 semanas para ela se organizar, antes de começar oficialmente.
Mas hoje seria seu primeiro dia de trabalho. Também seria o dia em que se mudaria para o apartamento que a empresa havia alugado para ela no Itaim Bibi. Nervosa? Sofia perguntou, ajudando a irmã a escolher uma roupa adequada entre as poucas peças que possuía. Apavorada, Marina admitiu, segurando um vestido azul marinho simples, mas bem cortado, que havia comprado especialmente para a ocasião. E se eu não souber fazer alguma coisa? E se eu disser algo errado? Sofia pegou as mãos da irmã. Marina, você cuidou de mim por 8 anos, trabalhou 2 empregos, nunca reclamou, nunca desistiu. Você consegue qualquer coisa. Às 9 da manhã, Marina estava na recepção do edifício Morumbi Corporate, mas desta vez não como faxineira. A recepcionista, que sempre a cumprimentava cordialmente durante a madrugada, pareceu confusa ao vê-la em horário comercial. Marina, o que você está fazendo aqui? Bom dia, Carla. A partir de hoje eu trabalho como assistente pessoal do Sr. Gabriel Monteiro. Carla arregalou os olhos. Sério? Nossa, que mudança! Parabéns! O elevador nunca havia subido tão devagar até o 47º andar. Quando as portas se abriram, Marina respirou fundo e se dirigiu ao escritório de Gabriel. A porta estava aberta e ele falava ao telefone em inglês, gesticulando enquanto andava de um lado para o outro. Marina bateu levemente na porta e Gabriel fez sinal para que entrasse, apontando para uma cadeira em frente à mesa. Ela se sentou, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Yes, I understand the concerns, but the numbers don't lie. We need to close this by Friday, Gabriel dizia, sua voz firme e autoritária. Marina notou como ele parecia diferente durante o dia, mais intenso, mais imponente. Quando desligou, Gabriel se virou para ela com um meio sorriso. Pontual. Gosto disso. Bom dia, Gabriel. Café? Ele ofereceu indo até uma máquina de café expresso que Marina nunca havia notado. Por favor. Gabriel preparou 2 xícaras e se sentou em frente a ela. Primeira coisa que precisa saber. Minha agenda é um caos organizado. Tenho reuniões que se estendem, outras que são canceladas de última hora, viagens que surgem do nada. Sua função será dar ordem a esse caos. Ele abriu um notebook e virou a tela para ela. Esta é minha agenda da semana. Como pode ver, hoje tenho 5 reuniões. Amanhã vou para o Rio para uma apresentação, volto quinta-feira e tenho um jantar de negócios na sexta. Marina estudou a tela, tentando absorver todas as informações. E o que exatamente eu deveria fazer em cada situação? Boa pergunta. Gabriel se recostou na cadeira. Nas reuniões aqui no escritório, você fica na sala ao lado, anotando ligações importantes, organizando minha agenda para os próximos dias. Nas viagens você me acompanha. Cuida dos documentos, confirma horários, garante que eu tenha tudo o que preciso. Eu nunca viajei de avião, Marina confessou, corando ligeiramente. Gabriel parou de falar, estudando sua expressão. Nunca? Nunca saí de São Paulo, na verdade. Havia algo no olhar dele que Marina não conseguia decifrar. Talvez surpresa, talvez algo mais suave. Bem, ele disse finalmente. Então será uma experiência nova para nós dois. Eu nunca tive uma assistente que fosse tão honesta sobre suas limitações. Naquele momento, a porta se abriu e entrou uma mulher de uns 30 anos, loira, impecavelmente vestida, com uma expressão claramente irritada. Gabriel, querido, o que é isso que ouvi sobre você ter contratado uma nova assistente sem me consultar? Gabriel suspirou quase imperceptivelmente. Marina, esta é Júlia Andrade, diretora de recursos humanos. Júlia, Marina Santos, minha nova assistente pessoal. Júlia olhou Marina de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer, Gabriel, podemos conversar em particular? Não há necessidade. A contratação de Marina foi decisão minha, aprovada pela diretoria. Está tudo regularizado. Mas, Gabriel... Júlia insistiu claramente incomodada. Júlia, o tom de Gabriel era firme, definitivo. Marina, vamos começar. Júlia, se me der licença, tenho trabalho. Júlia saiu da sala claramente contrariada, e Marina se sentiu ainda mais desconfortável. Não se preocupe com ela, Gabriel disse, notando sua expressão. Júlia tem opiniões sobre muitas coisas. O resto da manhã passou como um furacão. Gabriel apresentou Marina aos sistemas da empresa, ensinou-a a usar a agenda eletrônica,
explicou como filtrar ligações e e-mails importantes. Marina se sentia como uma esponja tentando absorver uma cachoeira de informações. A primeira reunião é às 14h, Gabriel explicou, verificando o relógio. Diretores da empresa discutindo a expansão para o Nordeste. Você vai participar para entender como funcionam as dinâmicas das reuniões. Eu vou participar da reunião? Marina perguntou alarmada. Vai ficar sentada no canto anotando pontos importantes, nomes de pessoas, prazos mencionados. Depois organizamos tudo. Gabriel notou sua expressão nervosa. Marina, você precisa entender algo. A partir de hoje, você é meus olhos e ouvidos quando eu não posso estar atento a tudo. Confio em você para captar detalhes que eu posso perder. À 13h, Gabriel a levou para almoçar em um restaurante japonês a poucos quarteirões do escritório. Marina nunca havia comido comida japonesa e se sentiu perdida diante do cardápio. Deixa eu pedir por nós dois, Gabriel sugeriu, notando sua hesitação. Enquanto esperavam a comida, ele a observou com atenção. Conte-me mais sobre você, Marina. Hobbies, sonhos, coisas que gosta de fazer. A pergunta a pegou desprevenida. Eu não tenho muito tempo para hobbies, mas gosto de ler quando posso, principalmente romances clássicos. Qual seu favorito? Pride and Prejudice, de Jane Austen. Li em português, claro. Marina sorriu timidamente. Sofia sempre diz que sou romântica demais. Gabriel sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. E qual seria seu sonho, se pudesse fazer qualquer coisa? Marina pensou por um momento. Estudar literatura, talvez até dar aulas. Sempre imaginei como seria trabalhar com livros, ajudar outras pessoas a descobrir histórias bonitas. Ela corou. Sei que parece bobo. Não parece bobo. Gabriel se inclinou para a frente. Por que não voltou a estudar? Sofia sempre foi prioridade. E agora... Bem, agora tenho este trabalho. Marina, Gabriel disse seriamente, uma das coisas que mais valorizo é o crescimento pessoal. Se você quiser estudar, encontraremos uma forma de conciliar com o trabalho. Marina o olhou surpresa. Sério? Sério. A comida chegou e Gabriel explicou cada prato, ensinando-a a usar os hashes com paciência infinita. Marina se sentiu estranhamente cuidada, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Gabriel, ela disse hesitante, posso perguntar uma coisa pessoal? Ele assentiu. Por que você trabalha até tão tarde? Todas as noites, quando eu limpava seu escritório, você estava lá. Gabriel ficou em silêncio por um momento, brincando com os hashes. Porque quando você constrói algo do zero, é difícil parar. Meus pais me deixaram uma empresa sólida, mas eu queria mais. Queria provar que não era apenas um herdeiro mimado. E provou. Às custas de quê? Gabriel olhou pela janela do restaurante. Não tenho amigos de verdade. Não tenho relacionamentos que durem mais que alguns meses. Não me lembro da última vez que ri de verdade de alguma coisa. A honestidade na voz dele tocou algo profundo em Marina. Talvez você só precise de pessoas certas ao seu redor. Gabriel olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu interpretar. Talvez. Quando voltaram ao escritório, a primeira reunião já estava se formando na sala de conferências. Gabriel entregou a Marina um bloco de notas e uma caneta. Lembra? Nomes, prazos, decisões importantes. A reunião durou 2 horas e Marina fez anotações frenéticas. Gabriel comandava a mesa com uma autoridade natural, fazendo perguntas pontuais, tomando decisões rápidas. Ela começou a entender por que ele era tão respeitado no mundo dos negócios. Quando a reunião terminou, Gabriel a chamou em seu escritório. Como foi? Marina consultou suas anotações. A expansão para Salvador e Recife foi aprovada. Prazo 6 meses. Responsáveis Dr. Carvalho e Dra. Mendes. Orçamento inicial 5 milhões. Reunião de acompanhamento na próxima sexta-feira. Gabriel sorriu, impressionado. Perfeito. Vê como você é mais capaz do que imagina. Naquele momento, Marina sentiu algo mudando dentro dela. Pela primeira vez em anos, sentia-se valorizada por sua inteligência, não apenas por sua capacidade de trabalho braçal. Gabriel, ela disse impulsivamente, obrigada por esta oportunidade, por acreditar em mim. Não me agradeça ainda, ele respondeu, mas havia algo cálido em seus olhos. Amanhã vamos para o Rio. Aí você vai ser realmente testada. Marina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação.
Sua vida realmente havia mudado para sempre. Marina acordou às 5 da manhã no apartamento novo, ainda se acostumando com o espaço. O apartamento que a empresa havia alugado para ela no Itaim Bibi era pequeno, mas parecia um palácio comparado ao que estava acostumada. Um quarto, sala, cozinha americana e um banheiro só para ela. Sofia havia passado a noite lá, ajudando com a mudança e explorando cada canto com olhos brilhantes. Mana, ainda não acredito que isso é real, Sofia havia dito na noite anterior, deitada na cama nova de solteiro. Você merece tudo isso e muito mais. Agora, preparando-se para sua primeira viagem de trabalho, Marina sentia o estômago revirado de nervosismo. Gabriel havia mandado uma lista do que levar: documentos específicos, tablet da empresa, roupas para 2 dias, incluindo algo mais formal para o jantar de negócios. Ela havia comprado uma mala pequena, a primeira da vida, e arrumado tudo com cuidado meticuloso. O motorista chegou às 7 em ponto para levá-la ao aeroporto de Congonhas. Marina nunca havia visto um aeroporto por dentro e ficou impressionada com o movimento, o tamanho, os aviões visíveis através das janelas enormes. Gabriel a esperava no saguão de embarque, falando ao telefone. Quando a viu, fez sinal para que se aproximasse. Não, Pedro, não aceito essa proposta. Eles sabem que nossa condição é inegociável, dizia ele, parecendo irritado. Falo com você quando voltar. Bom dia. Marina cumprimentou quando ele desligou. Problemas em casa, Gabriel explicou, guardando o celular. Primeira vez voando? Marina assentiu, tentando disfarçar o nervosismo. Vai gostar. A vista é incrível. Gabriel pegou a mala dela. Vamos? Nosso voo sai em 40 minutos. Durante o embarque, Marina descobriu que eles não voariam em classe econômica. Gabriel havia reservado poltronas na classe executiva, algo que ela nem sabia que existia em voos domésticos. É necessário? Ela perguntou em voz baixa, enquanto se acomodava na poltrona ampla. Marina, você é minha assistente pessoal agora. Isso significa que precisa estar descansada e preparada para trabalhar quando chegarmos. Não posso me dar ao luxo de você estar exausta por causa de uma viagem desconfortável. O pragmatismo da resposta a tranquilizou. Não era extravagância, era lógica de negócios. Durante o voo, Gabriel trabalhou em seu laptop, enquanto Marina observava as nuvens pela janela, fascinada. Havia algo surreal em estar voando sobre o Brasil, vendo cidades pequenas como pontos no horizonte. Bonito, não é? Gabriel comentou, notando sua expressão maravilhada. É incrível. Nunca imaginei que o mundo fosse tão grande. Gabriel fechou o laptop e se virou para ela. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você nunca sentiu raiva por ter que abrir mão dos seus sonhos para cuidar da Sofia? A pergunta a pegou desprevenida. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. No começo, sim. Principalmente quando via outros adolescentes reclamando de coisas bobas enquanto eu trabalhava 2 empregos. Mas depois entendi que a vida não é sobre o que perdemos, é sobre o que escolhemos fazer com o que temos. Gabriel a estudou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você é incomum, Marina Santos. Incomum como? A maioria das pessoas que conheço passa a vida reclamando do que não tem, culpando outros por suas circunstâncias. Você aceita sua realidade e trabalha para mudá-la. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio. Talvez eu só não tenha tempo para reclamar. Gabriel riu, uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. Talvez seja isso mesmo. O Rio de Janeiro era tudo que Marina havia visto em cartões postais, mas multiplicado por 1000. O hotel onde se hospedaram ficava em Copacabana, e do quarto dela era possível ver um pedaço da praia famosa. Gabriel havia reservado quartos no mesmo andar, mas separados, algo que Marina apreciou pela consideração. A apresentação é às 2 da tarde, Gabriel explicou enquanto tomavam café da manhã no restaurante do hotel, para um grupo de investidores interessados em nossos serviços. Você vai ficar responsável por distribuir as pastas, anotar perguntas que surgirem e observar as reações. Como assim observar reações? Gabriel tomou um gole de café. Linguagem corporal. Quem parece interessado, quem parece cético, quem faz perguntas por cortesia e quem realmente quer saber a resposta. Você tem um olhar atento, Marina. Uso isso a meu favor.
A apresentação aconteceu em uma sala de conferências elegante com vista para o mar. Marina se posicionou estrategicamente no fundo da sala, observando os 12 investidores, enquanto Gabriel explicava os planos de expansão da empresa. Ele era impressionante. Comandava a atenção de todos com facilidade, respondia perguntas complexas sem hesitar, transformava objeções em oportunidades. Marina se viu admirando não apenas sua competência profissional, mas a paixão genuína que demonstrava pelo trabalho. Durante uma pausa, Gabriel se aproximou dela. Observações? Marina consultou suas anotações. O senhor de cabelos grisalhos à direita parece muito interessado. Se inclina para a frente quando você fala sobre retorno financeiro. A mulher de blazer azul fez 3 perguntas técnicas específicas. Acho que ela realmente entende do assunto. Mas o homem jovem na terceira fileira olha o celular desde que você começou a apresentação. Gabriel sorriu com aprovação. Perfeito. Continue observando. Quando a apresentação terminou, 3 dos investidores se aproximaram de Gabriel para conversar em particular. Marina organizou as pastas e guardou seus materiais, mas manteve os ouvidos atentos às conversas. Impressionante, disse a mulher de blazer azul. Seus números são muito convincentes, Gabriel. Vou apresentar a proposta ao meu conselho na próxima semana. Mais tarde, no elevador do hotel, Gabriel parecia satisfeito. Boa apresentação. Acho que conseguimos pelo menos 2 novos clientes. Você foi incrível, Marina disse impulsivamente. Depois corou por ter falado sem pensar. Gabriel a olhou surpreso. Você acha? Você transformou números em histórias, fez com que eles vissem possibilidades, ao invés de apenas investimentos. Foi inspirador. Havia algo no olhar de Gabriel que fez o coração de Marina acelerar. O elevador parou no andar deles, mas por um momento nenhum dos dois se moveu. Marina, Gabriel disse suavemente, você tem noção do efeito que causa nas pessoas? Que efeito? Você faz com que elas queiram ser melhores do que são. As portas do elevador se abriram, quebrando o momento. Gabriel saiu primeiro, deixando Marina com o coração disparado e uma sensação estranha no peito. Naquela noite, eles jantaram em um restaurante na Lagoa Rodrigo de Freitas. Gabriel havia escolhido uma mesa com vista para a água, e Marina não conseguia parar de admirar a paisagem iluminada. É sua primeira vez no Rio? Gabriel perguntou, notando seu fascínio. Primeira vez fora de São Paulo, ela confessou. É lindo demais. Faz a gente entender por que chamam de cidade maravilhosa. Gabriel sorriu. Já pensou em viajar? Conhecer outros lugares? Sempre foi um sonho muito distante, mas agora ela fez uma pausa. Agora talvez seja possível. Com este trabalho você vai viajar bastante. Paris, Londres, Nova York. Temos clientes no mundo inteiro. Os olhos de Marina se arregalaram. Sério? Sério. Aliás, mês que vem temos uma reunião em Londres. Será sua segunda viagem internacional. Segunda? Gabriel riu. A primeira vai ser semana que vem, Buenos Aires. Marina ficou em silêncio, absorvendo a informação. 6 meses atrás, sua maior preocupação era conseguir pagar o aluguel. Agora estava jantando no Rio de Janeiro, falando sobre viagens internacionais. Gabriel, ela disse hesitante, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que você é tão gentil comigo? Não estou reclamando, só não entendo. Você podia ter contratado alguém com muito mais experiência. Gabriel brincou com o garfo por um momento antes de responder. Porque você me lembra que existem pessoas genuínas no mundo. Porque quando você olha para mim, não vê uma conta bancária ou uma oportunidade de networking. Vê uma pessoa. A honestidade na voz dele tocou algo profundo em Marina. É isso que você é. Uma pessoa. Gabriel olhou para ela por um longo momento. Às vezes esqueço disso. Naquele momento, Marina percebeu que talvez Gabriel Monteiro, com toda a sua riqueza e poder, fosse uma das pessoas mais solitárias que já havia conhecido. E algo dentro dela desejou poder mudar isso. De volta a São Paulo, Marina estabeleceu uma rotina que jamais imaginou ter. Acordava às 6, chegava ao escritório às 7h30, organizava a agenda de Gabriel antes dele chegar às 8. As manhãs eram dedicadas a reuniões e ligações internacionais. Às tardes, a apresentações e estratégias de negócios. À noite, quando o escritório esvaziava, era quando faziam o trabalho mais importante.
planejamento, análise de resultados, preparação para o dia seguinte. Era durante essas horas tranquilas que Marina mais apreciava a companhia de Gabriel. Longe das pressões dos negócios, ele se tornava mais relaxado, mais humano. Conversavam sobre tudo, livros, filmes que ela nunca havia visto, mas ele insistia em recomendar, lugares que ele havia visitado e queria mostrar a ela. Sofia está adorando ter o apartamento só para ela, Marina contou uma noite, organizando documentos para a viagem a Buenos Aires. Ela transformou a sala em uma biblioteca improvisada. Gabriel sorriu, preparando café para os dois, um ritual que havia se tornado natural. E você? Está se adaptando bem à vida no Itaim? Ainda me sinto meio impostora, Marina admitiu. Ontem, uma vizinha me cumprimentou achando que eu era a nova doméstica de alguém. E o que você disse? Que trabalho em uma empresa de consultoria financeira. Marina aceitou a xícara que ele oferecia. Tecnicamente não é mentira. Gabriel se sentou em frente a ela, mais próximo do que o usual. Marina, você precisa parar de se diminuir. Você não é mais a faxineira do 47º andar. É minha sócia de confiança. A palavra sócia fez algo estranho com o coração de Marina. Gabriel, falo sério. Nas últimas 3 semanas você reorganizou minha agenda de forma mais eficiente do que qualquer assistente que já tive. Suas observações sobre clientes têm sido fundamentais para fechar negócios. Você está se tornando indispensável. Havia algo no tom dele que fez Marina olhar para cima, encontrando seus olhos escuros fixos nela, com uma intensidade que a fez corar. Obrigada, ela murmurou, baixando o olhar. Gabriel se inclinou para a frente, pegando uma mecha de cabelo que havia escapado do coque de Marina e colocando-a atrás de sua orelha. O toque foi suave, mas fez com que ela parasse de respirar. Gabriel, ela sussurrou, sem saber exatamente o que queria dizer. Por um momento ele pareceu prestes a dizer algo importante. Seus olhos desceram para os lábios dela e Marina sentiu o mundo parar. Mas então ele se afastou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo. É tarde, ele disse, evitando olhá-la. Você deveria ir para casa. Marina ficou confusa com a mudança súbita, mas assentiu. Claro. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marina. Quando ela saiu, Gabriel ficou parado ao lado da janela, observando as luzes da cidade. Estava caminhando em terreno perigoso e sabia disso. A viagem a Buenos Aires estava marcada para uma quinta-feira de manhã. Marina havia se preparado meticulosamente, estudando informações sobre os clientes argentinos que iriam encontrar, revisando apresentações, organizando documentos. Mas quando chegou ao aeroporto, Gabriel parecia distante, quase frio. Bom dia, ela cumprimentou, estranhando o tom formal dele. Bom dia, tudo organizado? Sim, conforme sua lista. O voo transcorreu em silêncio profissional. Gabriel trabalhou em seu laptop o tempo todo, respondendo e-mails, fazendo ligações. Marina tentou ler um livro, mas não conseguia se concentrar. A proximidade dos dias anteriores havia desaparecido, substituída por uma distância que a deixava confusa, e admitiu para si mesma, machucada. Em Buenos Aires, Gabriel manteve a mesma atitude, eficiente, educado, mas distante. Durante as reuniões, Marina desempenhou seu papel perfeitamente, mas sentia como se estivesse lidando com um estranho elegante em vez do homem que havia se tornado seu confidente. Foi apenas no segundo dia, durante um almoço de negócios que se estendeu mais do que previsto, que as coisas mudaram. O cliente argentino, um homem de uns 50 anos chamado Eduardo Maldonado, estava claramente impressionado não apenas com a apresentação de Gabriel, mas com a eficiência de Marina. Sua assistente é excepcional, Gabriel, disse Eduardo em espanhol, assumindo que Marina não entenderia. Bonita e inteligente, você é um homem de sorte. Gabriel respondeu em português, olhando diretamente para Marina. Ela é muito mais do que minha assistente, Eduardo. É uma pessoa extraordinária. Marina sentiu o rosto esquentar, tanto pela tradução mental do espanhol quanto pela intensidade no olhar de Gabriel. Após o almoço, enquanto caminhavam pelas ruas de Puerto Madero, Gabriel finalmente quebrou o silêncio que havia se estendido por 2 dias. Marina, preciso me desculpar. Ela parou de andar, olhando para ele. Por quê? Gabriel passou as mãos pelo cabelo,
Um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de frustração, por ter sido distante, por ter criado uma situação desconfortável entre nós. Gabriel, se eu fiz algo errado, você não fez nada errado. Ele se virou para encará-la completamente. O problema sou eu. Estou sentindo coisas que não deveria sentir. O coração de Marina disparou. Que tipo de coisas? Gabriel olhou para o rio, depois de volta para ela. Você sabe que tipo de coisas, Marina. E isso complica tudo. Marina respirou fundo, reunindo coragem. E se eu dissesse que também estou sentindo essas coisas? O olhar de Gabriel se intensificou. Você está? Estou, ela admitiu em voz baixa. Há semanas. Eles ficaram parados ali no meio da tarde portenha, olhando um para o outro como se estivessem vendo pela primeira vez. Marina, Gabriel disse suavemente, isso mudaria tudo entre nós. Eu sei. Seu trabalho, nossa dinâmica, a forma como as pessoas nos veem. Eu sei, ela repetiu. Gabriel se aproximou, erguendo a mão para tocar o rosto dela. Tem certeza? Marina cobriu a mão dele com a sua. Tenho medo, mas tenho certeza. Então Gabriel a beijou. Ali na rua movimentada de Buenos Aires, com turistas passando ao redor deles, ele a beijou como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Marina correspondeu, sentindo como se finalmente tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Agora sim, mudou tudo. Para melhor? Marina perguntou, ainda tonta do beijo. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via dele em dias. Definitivamente para melhor. Naquela noite, jantaram em um restaurante íntimo em San Telmo. A conversa fluiu como nunca antes, sem as barreiras profissionais que haviam se colocado entre eles. Gabriel contou sobre sua infância solitária, sobre a pressão de herdar um império aos 25 anos, sobre relacionamentos que nunca passaram de interesse pelos seus bens. Marina falou sobre a responsabilidade de criar Sofia, sobre sonhos adiados, sobre a sensação de sempre estar observando a vida de fora. Você nunca namorou sério? Gabriel perguntou, brincando com os dedos dela sobre a mesa. Marina corou. Nunca tive tempo. E depois, nunca encontrei alguém que valesse a pena a complicação. E agora? Ela olhou nos olhos dele. Agora encontrei alguém que vale qualquer complicação. Gabriel levou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos suavemente. Marina Santos, você vai ser a minha perdição. E você vai ser a minha salvação. Ela respondeu, surpreendendo a ambos com a honestidade da declaração. Quando voltaram ao hotel, pararam em frente aos elevadores, ambos sabendo que aquele era um momento decisivo. Marina, Gabriel disse baixinho, não quero que você se sinta pressionada. Ela o silenciou colocando um dedo sobre seus lábios. Gabriel, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo só porque quero. Não por dever, não por necessidade, por vontade própria. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Tem certeza absoluta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E juntos, entraram no elevador, que os levaria ao que ambos sabiam ser o início de uma história completamente nova. A volta a São Paulo trouxe uma realidade que Marina e Gabriel não haviam considerado completamente. No aeroporto, instintivamente caminharam separados. A intimidade de Buenos Aires substituída pela consciência de que agora precisavam navegar em águas desconhecidas. Como vamos fazer isso? Marina perguntou quando estavam no carro a caminho do escritório. O motorista estava concentrado no trânsito pesado da manhã de segunda-feira. Gabriel pegou a mão dela discretamente. Com cuidado, com inteligência, e sendo honestos um com o outro. No escritório tentaram manter a normalidade, mas Marina sentia que todos olhavam para ela de forma diferente. Será que estava na cara? Júlia, da diretoria de RH, passou pelo escritório de Gabriel 3 vezes durante a manhã, sempre com alguma desculpa, mas claramente observando a dinâmica entre eles. Paranoia, Gabriel disse quando Marina comentou sobre isso. Júlia sempre foi invasiva, mas não era paranoia. Durante o almoço, Sofia ligou agitada. Marina, você está namorando seu chefe? O quê? Por que está perguntando isso? Porque está nos blogs de fofoca. Milionário Gabriel Monteiro romântico, com misteriosa morena em Buenos Aires. Tem até foto de vocês se beijando. Marina sentiu o estômago afundar. Sofia, mana, não estou julgando.
Só estou preocupada. Você sabe o que isso pode significar para sua carreira? Quando Marina mostrou a matéria para Gabriel, ele ficou visivelmente irritado. Paparazzi! Ele resmungou, estudando a foto granulada que os mostrava se beijando na rua. Não imaginei que nos seguiriam até Buenos Aires. Gabriel, isso é um problema? Ele a puxou para perto, beijando sua testa. Para mim, não. Estou cansado de esconder quem sou e o que sinto. Mas para você, para mim também não é problema. Marina disse com mais convicção do que sentia. Só não estou acostumada com a atenção pública. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, se você quiser parar com isso, entendo. Posso arranjar outro trabalho para você, com o mesmo salário, longe de toda essa exposição. Você está tentando se livrar de mim, Gabriel Monteiro. Ele riu aliviado com o tom brincalhão dela. Jamais. Só quero ter certeza de que você está fazendo essa escolha pelos motivos certos. Estou apaixonada por você, Marina disse simplesmente. Este é o motivo mais certo que existe. Naquela noite, Gabriel a levou para jantar em seu apartamento, um penthouse nos Jardins que Marina só conhecia pelas revistas de decoração. O lugar era elegante, mas surpreendentemente acolhedor, com muitos livros e plantas. Você cozinha? Marina perguntou, vendo-o preparar o jantar com movimentos seguros. Aprendi por necessidade. Cresci com empregados, mas quando saí da casa dos meus pais, quis ser independente em tudo. Enquanto ele cozinhava, Marina explorou o apartamento. Na estante da sala, encontrou uma foto que a fez parar. Gabriel, jovem, talvez com 25 anos, ao lado de um casal mais velho. Meus pais, Gabriel explicou aparecendo atrás dela, morreram em um acidente de helicóptero quando eu tinha 28 anos. Sinto muito. Você era próximo deles? Gabriel pegou a foto, estudando-a. Meu pai era meu mentor. Duro, exigente, mas justo. Minha mãe tentava equilibrar isso com carinho, mas sempre foi mais reservada. Ele recolocou a foto na estante. Às vezes me pergunto o que pensariam de você. E? Acho que minha mãe ficaria feliz por eu ter encontrado alguém genuíno. Meu pai... Bem, ele sempre disse que o caráter de uma pessoa se revela na forma como trata quem tem menos poder. Ele te admiraria. Jantaram na varanda, com vista para a cidade iluminada. Gabriel contou histórias da empresa, dos desafios de assumir tudo tão jovem, dos sacrifícios que fez. Marina falou sobre Sofia, sobre a responsabilidade de ser a única família que a irmã tinha, sobre sonhos que havia guardado no fundo do coração. Marina, Gabriel disse de repente, eu amo você. As palavras saíram naturalmente, sem drama, como se fossem a coisa mais óbvia do mundo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo, ela respondeu, a voz embargada. Gabriel se levantou, estendendo a mão para ela. Então vamos fazer isso dar certo. Não importa o que digam, não importa os obstáculos, vamos fazer dar certo. Marina aceitou a mão dele, deixando-se levar para dentro do apartamento, para os braços dele, para uma vida que estava apenas começando. 6 meses depois, o auditório do Hotel Copacabana Palace estava lotado. Gabriel ajustou a gravata pela terceira vez em 5 minutos, nervoso de uma forma que Marina nunca havia visto. Respira, ela disse, alisando a lapela do smoking dele. É só uma premiação. É a premiação mais importante do setor financeiro brasileiro, Gabriel corrigiu. E você está linda. Marina olhou para baixo, admirando o vestido azul marinho que Gabriel havia insistido em comprar para a ocasião. Nos últimos meses, sua vida havia mudado de formas que jamais imaginou possíveis. Não apenas o trabalho, que agora incluía participação em decisões estratégicas da empresa, mas toda a sua perspectiva sobre o que era possível. Sofia estava na plateia, radiante em um vestido novo, prestes a se formar em medicina com as melhores notas da turma. Gabriel havia insistido em pagar uma cerimônia de formatura digna para ela, apesar dos protestos de Marina. É investimento, ele havia dito quando Marina tentou recusar. Sofia vai ser da família. A palavra família ainda fazia o coração de Marina acelerar. Quando Gabriel foi chamado ao palco para receber o prêmio de empresário do ano, Marina sentiu orgulho transbordando no peito. Ela o havia visto trabalhar incansavelmente, tomar decisões difíceis, liderar com integridade e visão. Ele merecia cada segundo daquele reconhecimento.
Quero agradecer a muitas pessoas. Gabriel começou seu discurso, mas principalmente à mulher que mudou não apenas minha empresa, mas minha vida. Marina Santos me ensinou que sucesso sem propósito é vazio e que as melhores coisas da vida acontecem quando temos coragem de confiar nas pessoas certas. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos quando Gabriel a encontrou na plateia e sorriu aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Após a cerimônia, na festa que se seguiu, eles dançaram na varanda do hotel, com a praia de Copacabana se estendendo diante deles. Obrigada, Gabriel murmurou no ouvido dela. Por quê? Por me ensinar que eu podia ser mais do que apenas bem-sucedido, que podia ser feliz. Marina se afastou para olhar nos olhos dele. Gabriel, eu sei que ainda é cedo, ele a interrompeu. E sei que nossa história começou de forma não convencional. Mas Marina Santos... Ele se ajoelhou ali mesmo, na varanda, tirando uma pequena caixa do bolso. Você quer se casar comigo? O anel era perfeito, simples, elegante, exatamente o que Marina teria escolhido. Mas mais importante que o anel era a expressão no rosto de Gabriel. Vulnerável, esperançosa, completamente apaixonada. Gabriel, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Marina ouviu aplausos vindos do salão. Sofia havia organizado para que todos os convidados os vissem, uma multidão de empresários, executivos e investidores aplaudindo o amor entre um milionário e a mulher que havia começado como sua faxineira. Não me importa que todos estejam vendo, Gabriel disse, encostando a testa na dela. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha. E você é meu, Marina respondeu, beijando-o novamente. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento de Gabriel, que agora era também o lar dela, eles se sentaram na varanda com taças de champanhe, planejando o futuro. Quero que Sofia seja minha madrinha, Marina disse, brincando com o anel. E eu quero que a cerimônia seja simples, só família e amigos próximos. Gabriel, Marina disse de repente, você tem certeza sobre tudo isso, sobre mim? Gabriel colocou a taça na mesa e segurou as mãos dela. Marina, você me perguntou uma vez por que eu trabalhava até tão tarde todas as noites. A verdade é que eu estava tentando preencher um vazio que nem sabia que existia. Você preencheu esse vazio. Você me deu propósito, alegria, amor verdadeiro. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Marina sorriu, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Então, Sr. Monteiro, parece que tem um contrato para a vida toda. Gabriel riu, puxando-a para mais perto. O melhor contrato que já assinei, Sra. Santos. Ou deveria dizer, futura Sra. Monteiro. Por enquanto ainda sou Marina Santos, a mulher que você encontrou limpando seu escritório e que nunca mais vai deixar você trabalhar sozinho até tarde. Promessa? Promessa. E enquanto São Paulo brilhava abaixo deles, Gabriel e Marina se beijaram, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia começado com confiança, crescido com respeito e se tornado eterno com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. 3 anos depois, quando sua primeira filha nasceu, Gabriel brincou que ela havia herdado os olhos observadores da mãe e a determinação do pai. Sofia, já formada e trabalhando como pediatra, foi a primeira a segurar a sobrinha sussurrando. Sua mãe é a mulher mais corajosa que eu conheço, pequena, e seu pai é o homem mais sortudo do mundo. E Marina, observando sua família, construída não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha, sabia que todas as noites em claro, todos os sacrifícios, todos os medos haviam valido a pena para chegar até aquele momento perfeito. O contrato havia se tornado para sempre.